Olá, amigos, muito boa noite e também um feliz sábado para cada um de nós. É muito bom ter a tua companhia, de cada um de vocês, nesses estudos semanais sobre o livro do Apocalipse. Nós já chegamos a Apocalipse capítulo 14, um capítulo fundamental, um capítulo que vai dar um retrato, mais uma vez, dos 144 mil, vai falar também sobre as três últimas mensagens de Deus ao planeta Terra antes do seu retorno, e finalmente o capítulo 14 termina com uma visão sobre as duas últimas e grandes colheitas no planeta Terra. Então você está de parabéns por desejar compreender mais e mais a Bíblia, especialmente o livro do Apocalipse, e certamente não perderá a recompensa dos céus por isso. Então, antes de me acompanhar aqui na lousa, eu te convido a orarmos juntos, invocando a presença e a bondade de Deus nesse momento. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado pelo Santo Sábado que se inicia e pela bênção de estarmos aqui reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Que o livro do Apocalipse possa se comunicar conosco através do Teu Espírito Santo, que é nosso mestre e que nos ensina sempre quando temos essa disposição e assim te pedimos. Por isso, abençoe a cada um de nós, porque pedimos em nome de Jesus. Amém. Compartilhando então nossa lousa, chegamos a Apocalipse 14, nessa primeira sessão. A primeira sessão vai do verso 1 até o verso 5, onde nós temos a visão dos 144 mil. Nós temos aqui o Cordeiro, a partir do verso 1, evidentemente Cristo, e o Cordeiro ele está de pé sobre o Monte Sião. Monte Sião, na Bíblia, é o quartel-general, é o centro de comando de Deus, especialmente no reino messiânico. Então, no reino do Messias, de Cristo, o Monte Sião carrega esse símbolo do centro de comandos da parte de Deus. E o Cordeiro está de pé no Monte Sião e está acompanhado dos 144 mil. Nós já estudamos sobre os 144 mil lá em Apocalipse no capítulo 7. E nós vimos que os 144 mil representam aquele grupo de salvos que estarão vivos por ocasião da volta do Senhor. Esses 144 mil, eles têm na fronte algo escrito. É o nome do Cordeiro e também o nome do Pai do Cordeiro, Deus o Pai. E é claro que ter o nome escrito na testa identifica a posse desse grupo a Jesus, a Deus o Pai. Eles pertencem a Deus o Pai e também a Jesus. O nome é um indicativo também do caráter. Então, ao colocar o nome na testa, a indicação bíblica é que eles têm no seu caráter uma expressão de Jesus, de Deus o Pai. São pessoas que experimentaram e vivenciam a presença de Deus. O verso 2 continua afirmando, então, que João ele ouve agora. Primeiro ele vê o grupo juntamente com o Cordeiro, na sequência ele vai ouvir um som melodioso, como que de muitas águas, também como trovão, como arpistas que tangem. E na verdade o verso 3 vai identificar esse som como uma música, como um cântico diante do trono de Deus. E esse cântico, então, ele é entoado por todo o grupo, de salvos, e esse cântico apenas os 144 mil que foram comprados da terra, diz o verso 3, eles podem aprender. Então, isso alude bastante a Êxodo capítulo 15, quando Israel foi liberto do Egito e eles atravessaram o Mar Vermelho, enfrentaram aquela crise, aquela perseguição
com viés inclusive político-religioso. E então, depois da libertação, existe o Cântico de Moisés, que vai aparecer um pouco mais adiante, essa referência também, no livro do Apocalipse. Bom, nós vemos então que esse cântico parece retratar a experiência de salvação, de redenção desse grupo dos 144 mil. Então, nesse sentido, nós podemos entender por que apenas os 144 mil podem aprender esse cântico, porque apenas eles vivenciaram esse momento da crise final, que vai ser bem acentuada. Nós vimos isso em Apocalipse capítulo 13, esse cenário muito difícil, e por isso eles têm essa vivência com Cristo que os habilitam a cantar dessa experiência também. O verso 4 e o verso 5 vai dar mais características dos 144 mil, mais do que nós vimos também em Apocalipse capítulo 7. O verso 4 vai dizer que eles não se macularam com mulheres. Aqui está, não se macularam com mulheres. Diz que eles são castos. E evidentemente você não pode tomar isso como algo literal. Portanto, os 144 mil não são seres assexuados, que não tiveram qualquer tipo de relacionamento com outra pessoa, não foram casados. Não é esse o retrato. Mas é claro que no livro do Apocalipse, as mulheres aqui representadas representam igreja, né? O professo povo de Deus. Apocalipse 17 vai falar sobre Babilônia e suas filhas e como se relacionam com o mundo todo na sua prostituição, no seu adultério. Por isso, o fato dos 144 mil serem imaculados no contato com mulheres indicam que eles não se macularam absorvendo os ensinos das igrejas apostatadas, ok? Portanto, mais uma vez, os 144 mil não são literalmente castos. Isso é uma ideia aqui no contexto religioso de fidelidade a Cristo. Cristo retratado como noivo que vem buscar a sua noiva. E então eles se mantêm castos à espera de Cristo e se mantêm na verdade. São os seguidores do Cordeiro, acompanhando o Cordeiro por onde o Cordeiro vai, redimidos dentre os homens, e são também primícias, né? Então são retratados como ofertas alçadas a Deus nesse contexto da crise final. Eles não têm mentira na sua boca, indicando, portanto, que são pessoas que seguiram e pregaram a verdade bíblica e não têm essa participação com mentiras e distorções da palavra de Deus, e também são pessoas que não têm mácula. Evidentemente, essa mácula não indica pessoas que são moralmente sem nenhum tipo de defeito. Evidentemente que não. Existem outros homens na Bíblia, pessoas na Bíblia, que também são retratadas como não tendo mácula, mas isso não quer dizer que não tiveram pecados, porque a Bíblia diz que, evidentemente, todos, sem exceção, são pecadores. Agora, Abraão, Jó, por exemplo, são retratados dessa maneira, como que sem mácula, vivendo a perfeição de Deus, mas tiveram problemas pontuais. Então aqui não indica o aspecto moral, mas indica mais uma vez essa relação de fidelidade para com Cristo, aguardando o seu retorno. Após a visão dos 144 mil, nós chegamos então, a partir do verso 6, às 3 mensagens angélicas. A partir do verso 6, nós vemos que 3 anjos, eles percorrem a terra em toda a sua extensão, voando, ou seja, indicando urgência, grande voz indicando também a importância dessa mensagem,
E o que representaria então esses anjos? Esses anjos não são retratados aqui literalmente, mas a palavra anjo, ela indica mensageiro. Possivelmente você já saiba disso, já tem essa informação, mas vale a pena aqui a gente reforçar para quem porventura esteja chegando por agora em nosso curso, em nossos estudos semanais. Portanto, anjo, a palavra anjo em grego significa mensageiro e nem sempre estão ligados a esses seres alados que servem a Deus a partir do seu trono. Mas anjos também são representações de seres humanos que estão no cumprimento da vontade e da missão de Deus, portadores de mensagens da parte de Deus. Por exemplo, João Batista, ele é retratado também como anjo. Nas cartas de Paulo, nós temos seres humanos também tratados como anjos. Bom, esses anjos então representam são 3 mensagens, indicam o povo de Deus no contexto do fim, pregando as últimas mensagens de Deus antes do retorno de Cristo, ok? Então, os 3 anjos, as 3 mensagens angélicas indicam pessoas, o povo de Deus remanescente, pregando as últimas mensagens da parte dos céus a todo o planeta Terra. É claro que aqui, eles pregam o evangelho eterno. É o mesmo evangelho. É o evangelho que Paulo pregou, que os apóstolos pregaram. Não existe um outro evangelho. A mensagem é a mesma da salvação em Cristo. Agora tem contornos muito interessantes. O verso 6 ainda indica que essa pregação ela deveria atingir toda a terra, nação, tribo, língua e povo. Então é claro que se a pregação ela é mundial, esse povo de Deus também é mundial. Está espalhado por toda a extensão do planeta Terra. Chegamos então ao verso 7 para a primeira mensagem do primeiro anjo, falando sobre temer a Deus e dar a Ele glória, por uma única razão: é chegada a hora do seu juízo. Aqui está a hora do juízo de Deus chegou. Aqui, amigos, quando fala sobre o juízo é muito interessante. Existem 2 palavras gregas, pelo menos, para juízo. Uma delas é krisis, que está aqui, indicando um processo, e existe a palavra krima, que indica a execução, a sentença, o final do julgamento. E a palavra que é utilizada aqui em grego indica um processo de juízo. E você nota evidentemente que esse processo de juízo ele começa antes da volta de Cristo. Observe então que no final, no último trecho do capítulo 14, vai falar sobre a volta de Cristo. Então, antes da volta de Cristo, existirá um movimento de pregação do Evangelho com mensagens bem específicas para o tempo do fim. E essa pregação do Evangelho está em paralelo com o juízo de Deus. A hora do seu juízo chegou, a hora é chegada. Então, ao mesmo tempo em que o juízo está acontecendo, a pregação também está avançando por todo o mundo. E em face do juízo de Deus que já começou no tempo do fim, ou seja, conforme nós vimos, depois de 1798 se inicia o tempo do fim, o último terço ali da história humana. Nós temos então a indicação de que os seres humanos deveriam temer a Deus e dar a Ele glória. O temor a Deus aqui tem a ver com respeito, com reverência, com reconhecimento de que Ele de fato é o Criador. E a humanidade hoje, de maneira geral, se esquece de Deus, se esquece do respeito que é devido ao Senhor, o Criador de todos. Muitas pessoas vivem como se Deus de fato não existisse. Portanto, a mensagem fala sobre temer a Deus, reconhecer o seu senhorio. E no Antigo Testamento, o temor a Deus está muito ligado à obediência. Você obedece porque você teme, porque você tem respeito pelo Senhor.
Me lembro agora de Eclesiastes capítulo 12, o finalzinho do livro de Eclesiastes, quando o sábio Salomão ele diz: a suma, o resumo de todas as coisas é: tema Deus e guarde os seus mandamentos. Então, guardar os mandamentos de Deus tem essa relação íntima com o temor do Senhor, que o mesmo Salomão diz que é o princípio da sabedoria, dando glória a Deus. E o contexto aqui importante também é o contexto da adoração. Observe muito bem. Essa é a palavra-chave na crise final. Não tanto o aspecto se existirá adoração ou não, mas o ponto é quem é adorado. Existe um conflito antagônico entre Deus, Satanás utilizando essas entidades como a besta do mar, a besta da terra para enganar a humanidade e atrair adoração para si mesmo. E aqui, na linguagem do verso 7, quando fala sobre adorar a Deus, fala dele como Criador, aquele que fez o céu, a terra, o mar e também a fonte ou as fontes das águas. E aqui está um dos textos mais claros com alusões ao Antigo Testamento. Não apenas no meio adventista, mas pessoas não adventistas reconhecem também amplamente que o verso 7 do capítulo 14 é uma alusão, é praticamente uma citação do quarto mandamento, quando fala sobre a razão de lembrar do sábado. Por que guardar o sábado? Aí fala que Deus criou os céus, a terra, o mar, etc. Portanto, o verso 7 dá essa indicação que essa grande crise e o contexto da adoração no tempo do fim está contextualizado, está relacionado com a guarda do sábado e a obediência ao quarto mandamento da lei de Deus. Quando nós falamos de Apocalipse 13, nós vimos ali como a questão dos 4 primeiros mandamentos, a primeira tábua, dos mandamentos, a adoração a Deus é bem tratada, é bem retratada no Apocalipse capítulo 13. Isso fica ainda muito mais claro em Apocalipse capítulo 14. Bom, a partir do verso 8, então, nós chegamos à segunda mensagem que o povo de Deus deverá estar pregando no tempo do fim, antes da volta de Cristo. Aparece então o segundo anjo afirmando: caiu, caiu a grande Babilônia. Essa é a primeira menção de Babilônia no livro do Apocalipse. E no final já do primeiro século, os cristãos, inclusive judeus, retratavam Babilônia, que era um reino que já não existia há muitos séculos, como uma referência a Roma. Nós temos também a primeira carta de Pedro, que fala sobre isso, a relação Roma e Babilônia. E aqui fala sobre caiu a grande Babilônia. O fato de repetir o caiu indica a certeza do fato, a certidão de que isso vai acontecer, a certeza, na verdade, que isso vai acontecer. O verbo está no passado, caiu, mas aqui no meio escolástico isso é conhecido como o perfeito profético, ou seja, é algo que o profeta diz como algo que aconteceu no passado, mas se refere ao futuro, a certeza de que algo vai acontecer mesmo estando retratada, aliás, para acontecer no futuro, mas é retratada no passado. Aqui fala então da atuação de Babilônia, que dá a beber as nações com o vinho da fúria e da sua prostituição. Apocalipse 17 traz mais alguns detalhes, nós vamos chegar lá. Esse mesmo retrato do vinho que é dado relacionado à sua prostituição, o adultério da mensagem de Deus, a infidelidade à verdade bíblica. Portanto, essa entidade, Babilônia, no tempo do fim, ela vai perverter a palavra do Senhor, mas a certeza é que ela vai cair. Então, nós temos um contraste. A primeira mensagem fala de um evangelho que é eterno, que não se acaba, que é duradouro, ao passo que Babilônia tem um prazo de validade.
ela vai cair, ela vai ser destruída completamente, e isso nós vamos estudar em Apocalipse capítulo 18, a destruição e a ruína de Babilônia. Nós chegamos então ao verso 9 com a terceira mensagem aqui, terceira mensagem falando de uma advertência. A advertência do verso 9 é sobre a adoração à besta do mar, e também a sua imagem, e aqueles que recebem a sua marca, a marca da besta, que nós vimos em Apocalipse capítulo 13, na fronte ou também sobre a sua mão. Esses detalhes nós já abordamos no último estudo. Aqueles que aceitarem se submeterem à besta, sua imagem, e receberem essa marca, vão beber do vinho da cólera de Deus. Aqui está o vinho da cólera de Deus, também retratado como o cálice da sua ira. Um cálice preparado, sem mistura. Pois bem, aqui está falando então que aqueles que se rebelam ultimamente na crise final contra o Senhor vão experimentar a ira de Deus, como que num vinho, num cálice sem mistura. Nos tempos antigos, o vinho ele era diluído em água para que ele pudesse arrefecer, ele pudesse perder um pouco da sua força, do seu poder intoxicante. Mas aqui nós vemos que esse vinho, representando a ira de Deus, é sem mistura, é puro. Ou seja, a ira de Deus ela será implacável e sem mistura com a sua misericórdia. Então isso vai se cumprir nos próximos 2 capítulos, 15 e 16, quando nós estudaremos na próxima sexta, se Deus permitir, as 7 últimas pragas no planeta Terra. O que mais vai acontecer? Aqui diz que será atormentado com fogo e com enxofre quem aceita a proposta da besta. Aqui está fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. O fogo e o enxofre, eu creio que nós falamos quando estudamos sobre as trombetas, são símbolos do juízo de Deus. Então, juízos da parte de Deus são manifestados no Antigo Testamento com fogo, com enxofre. Nós temos a destruição de Edom, da nação de Edom. Nós temos esse retrato também quando fala sobre a destruição de Sodoma e também de Gomorra. São retratados como destruídos com fogo e com enxofre também. Verso 11 vai dizer então que a fumaça do tormento sobe pelos séculos dos séculos, não tem descanso nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Esse texto, essa passagem, ela pode ser muito mal compreendida. E nós precisamos entender essa fala aqui no contexto do fogo e do enxofre. O retrato aqui é que Babilônia ela vai ser afligida da mesma forma como foi Sodoma e Gomorra. É um retrato praticamente idêntico e também o retrato da nação de Edom. Então, quando você estuda o livro de Isaías, Judas também no Novo Testamento fala sobre isso, como Sodoma e Gomorra foram destruídos com fogo e enxofre e o fogo continua queimando. Mas é claro, quando você vai às terras bíblicas, é claro que você não vai ver fogo continuamente queimando nessas 3 nações que eu mencionei. A referência aqui é a continuidade, a afetação, o efeito, na verdade, do fogo, do juízo de Deus que tem consequências eternas. É por isso que fala que a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. E é muito claro que o fogo, na verdade, ele tem o objetivo de consumir a matéria, ele destrói tudo em que ele toca. O fogo, ele não preserva. Então o fogo, ele não vai perpetuar o sofrimento, a dor, mesmo a destruição do pecado, juntamente com os pecadores que não abandonaram, não quiseram ser libertos do pecado.
O fogo, então, é um retrato de algo que vai ser consumido totalmente, completamente, no contexto do juízo final de Deus. Verso 1 fala que eles não têm descanso. Aqui é praticamente ao vivo, a gente está gravando. A gente está gravando aqui, ó, 6 e alguma coisa, logo na sequência do pôr do sol. E para colocar para as 7h30, de vez em quando vocês vão ouvir um barulhinho, uma criança aqui chorando, tenho 2 pequenos. Voltando ao nosso estudo, o verso 11 então fala que eles não vão ter descanso, e isso está em contraste com a próxima sessão, quando vai falar sobre o remanescente de Deus, aqueles que têm a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E diz então, bem-aventurados, felizes aqueles que morrem no Senhor, para que descansem. Opa, aqui foi de vez, né? Descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, se os adoradores da besta não têm descanso, aqueles que se submetem ao Senhor, eles encontram esse descanso na presença de Deus. Última sessão aqui, também muito relevante, interessante, mudando aqui a cor um pouquinho. Nós chegamos à cena da última colheita da terra, aliás, 2 colheitas. Nós temos no verso 14, em cima de uma nuvem branca, alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele tem uma coroa de ouro na sua cabeça e ele tem uma foice afiada nas mãos, a foice que é utilizada na colheita. Fica muito claro que o Filho do Homem aqui é uma expressão de Cristo. Cristo está assentado sobre uma nuvem. E então, no verso 15, aparece um anjo, um outro anjo, que sai do santuário de Deus e diz, olha, tome a sua foice para a ceifa. Chegou a hora de ceifar, está tudo maduro. Em outras palavras, já foi feito o selamento. O selamento já foi feito, todos aqueles que pertencem ao Senhor já foram marcados, o Senhor já pode colher então. Isso é o que o anjo diz a Jesus. E então o verso 16 diz que Jesus passou a foice sobre a terra e a terra foi ceifada. É claro que aqui está falando da colheita do povo de Deus no tempo do fim. Os salvos aqui vão ser colhidos, numa imagem muito bela aqui, para os celeiros de Deus, para o encontro do Senhor nos ares, como diz o apóstolo Paulo. Agora, ao mesmo tempo em que nós temos essa imagem muito bonita da volta de Cristo e da colheita e recepção dos molhos, do trigo, do verdadeiro povo de Deus, nós temos uma segunda colheita que finaliza o capítulo 14. Então, mais uma vez, sai do santuário outro anjo, também tendo uma foice afiada. Aqui não é Cristo quem vai fazer essa colheita, é o anjo. E o anjo, então, ele fala em grande voz ao que tinha a foice afiada: toma tua foice, ajunta os cachos da videira da terra, porque as uvas estão amadurecidas. As uvas são a representação dos perdidos por toda a extensão da terra. Então aqui nós temos a colheita para a destruição dos perdidos por ocasião da volta de Cristo. O verso 19 vai dizer então que o anjo fez essa colheita, mas essa colheita não foi para os celeiros de Deus, não. Foi antes para o lagar da cólera de Deus. Então, as uvas, os perdidos, são colhidos, mas não para os céus, mas para o lagar da cólera de Deus. E com que objetivo? Ser pisado, ser destruído. Aqui nós temos essa visão do lagar, onde as uvas eram pisadas e o suco da uva, então, saía ali. E aqui diz que ao invés de suco de uva, corre sangue. Então, aqui está falando de destruição e de morte também. E aqui vai falar de uma extensão, esse sangue correndo durante um espaço aqui de 1.600 estádios. Essa extensão aqui vai dar algo em torno de 300 quilômetros, mas é claro
que nós não vamos tomar literalmente essa descrição. Alguns até entendem que os 300 quilômetros se referem à extensão da Palestina, das terras bíblicas. Quando fala de 1.600 estádios, é uma composição, é um número que ele é composto de 4 vezes 400. E aqui talvez esteja a chave para compreender. O número 4 está sempre muito bem relacionado aqui no livro do Apocalipse à terra, os 4 cantos da terra, o 100, dando essa indicação de uma extensão grande. Portanto, aqui está falando de uma destruição, esse pisar no lagar por toda a extensão do planeta Terra. Então, por ocasião da volta de Cristo, nós temos aqui um campo de batalha. O planeta Terra vai ser um campo de batalha e a extensão da destruição vai ser completa e vai ser também total. Aqui nós chegamos então, amigos, ao final do capítulo 14. Qualquer dúvida adicional, vocês podem deixar um comentário aí no vídeo e teremos aí a satisfação de poder atender a alguma necessidade específica. E estamos todos juntos aqui com o objetivo de aprendermos da palavra de Deus. O capítulo 14 não é um capítulo tão desafiador assim a compreensão como alguns que nós estudamos anteriormente. Então a Bíblia ela vai sendo composta assim por momentos mais simples de compreender, outros mais desafiadores, mas que nos estimula cada vez mais a lê-la, a estudá-la, a buscar compreendê-la, e aos poucos Deus vai lançando cada vez mais luz, tendo essa noção de que no livro do Apocalipse, com humildade precisamos aceitar que nem tudo vai ser totalmente descoberto. Existem detalhes da profecia que possivelmente vão se manter velados até um momento específico, mas devemos buscar cada vez mais conhecimento da parte dos céus e tem muita coisa a ser revelada ainda. Por isso, permaneça firme no seu acompanhamento desse estudo semanalmente e também no seu estudo particular desse livro. Que o Senhor te abençoe nesse propósito e que possamos, como sempre temos dito aqui, buscar esse preparo para a eternidade, esse preparo para o dia do Senhor, que indica esse momento de nunca mais existir separação junto ao nosso Cristo. Que esse seja o seu objetivo, estar preparado para a volta do Senhor e para ser colhido da terra para os celeiros do Senhor. Um grande abraço para todos e que possamos desfrutar desse lindo sábado.